Shalom, shalom para você que já está aí do outro lado. Que bom que podemos nos encontrar mais uma vez, mais uma semana, para estarmos juntos falando das grandezas do nosso Deus. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, Senhor amado, Senhor eterno, justo, reto, santo és tu, Senhor, Deus do universo, único e poderoso Deus, soberano. Tu tens, Senhor, todo o controle nas tuas mãos. Pai, muito obrigada por esse tempo, por essa hora, porque podemos estar aqui pelos recursos, Pai, que nos chegam às mãos para podermos falar, espalhar, compartilhar, propagar as grandes obras do nosso Deus, Yahvé, Criador dos céus e da terra. Muito obrigada pela vida de cada um, Pai, que está já aqui conosco, aqueles que vão ouvir depois, que sejam grandemente abençoados, Pai, porque por nós passa essa palavra poderosa de transformação. Muito obrigada, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém? Para você que já está aqui, já chegou, dê o seu like, se inscreva no canal, comente, compartilhe esse link. Essa palavra precisa correr para encontrar corações que necessitam de Jesus. Todos nós necessitamos de Jesus, da palavra poderosa que transforma a nossa vida. Amém? O nosso endereço vai estar passando aí embaixo. Se quiser, faça-nos uma visita, você é muito bem-vindo. Amém? Hoje nós vamos ler primeiro um texto que está em Filipenses, um texto pequenininho, não é o nosso texto principal, mas para nós iniciarmos, nós vamos ler esse texto. Filipenses, capítulo 2, nós vamos ler dos versículos 12 a 14. Filipenses, capítulo 2, versículos 12 a 14, que diz assim: Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas. Fazei tudo sem murmurações nem contendas. Desenvolvei a vossa salvação. Fazei tudo na presença. Fazei tudo de acordo com os princípios, de acordo com a palavra. Viver segundo Cristo Jesus, sem murmuração e sem contendas. E aí, o que é murmuração? Murmuração é reclamação. O que é uma reclamação? Reclamação é contradizer. Então, se eu estou reclamando de alguma coisa, eu estou dizendo o contrário daquilo que está acontecendo. Eu estou rejeitando. É opor-se, é reivindicação de um direito que se acha que tem. Então, reclamar, quando nós estamos numa posição de murmurar, de reclamar, nós estamos numa situação de ser oposição. Nós estamos nos opondo a algo. Então, eu estou reclamando sobre aquilo ali. E eu estou dizendo que eu tenho o direito de ter ou de fazer algo. Eu estou me contrapondo, eu estou dizendo o contrário daquilo que chega a mim. A reclamação, a murmuração, ela é o oposto da graça, então. Porque se eu estou reivindicando o que eu acho que é de direito meu, e se eu estou me opondo àquilo que chega a mim, a graça é um favor imerecido. É algo que se tem, que chegou às nossas mãos sem eu merecer. Eu não tenho o direito, mas me foi dado. Isso é graça. E o que Jesus fez por nós?
nos deu graça. Deus derrama graça. Então, se eu sou um murmurador da minha vida, se eu digo que a minha vida é de Jesus, que eu quero viver segundo os princípios, eu quero viver no caminhar de Cristo, então eu sou um opositor do mundo. Mas quando nós reclamamos daquilo que se apresenta na nossa vida, que vemos sempre o que falta, sempre está ruim, sempre nunca está bom, eu estou dizendo que eu tenho o direito a tudo isso que eu digo que eu me oponho. E tenho direito à graça de Deus, é um direito meu, não é? Graça é um favor imerecido, não se merece. Não se merece. Não é por merecer que Jesus veio. Jesus veio pelo contrário. Jesus veio para pagar o preço do pecado, para pagar o preço daquilo que me afastou da graça de Deus e que eu não poderia mais ter. Não é mais um direito meu, por causa do pecado. Então, Jesus vem e me dá essa graça. Imerecidamente, não tem meritocracia. Ele me dá, é de graça, é graça. Eu não mereço, mas eu tenho. Porque o meu Jesus morreu para isso. Mas se eu me coloco numa posição de murmurador, me opondo a tudo que vem para mim, se eu estou dizendo tudo o contrário, reclamando de todas as coisas, todo o tempo, como que a graça pode vir a mim? Porque se eu estou reclamando todo o tempo, eu estou dizendo, é a mensagem que passa de que eu tenho direito a outra coisa. É o meu direito. Como que a graça chega a mim se eu estou aguardando-a pelo meu direito? A graça, ela vem pelo crer, pela fé. Então, se eu estou numa posição onde a graça não consegue chegar a mim, não porque Deus não derramou, porque eu criei uma barreira de murmuração e que eu não permito que ela chegue, então eu estou dizendo que eu não creio na ação de Deus sobre a minha vida. Deus não permite nada que não possamos suportar. E a permissão de Deus na nossa vida produz para a eternidade. E os nossos valores e prioridades são opostos do mundo. Eles são inversos. Então veja como que a murmuração, a reclamação, ela se opõe à graça de Deus na nossa vida. E ela tem um problema com a fé. Isso vai deixar, a gente não pode mais reclamar. Nós vamos reclamar, isso faz parte do ser humano. A nossa natureza sempre vai estar, nossa alma sempre vai estar inquieta por alguma coisa. Mas nós precisamos internalizar de que a graça de Deus foi derramada. E a graça de Jesus, a graça de Deus me basta. A reclamação, então, é um opor-se, é um impugnar, é contradizer. E ela tem questões físicas provadas pela ciência hoje. Neurologicamente, uma pessoa que só reclama, que só murmura, tudo está ruim, não consegue ver beleza, não consegue ver ganho, não consegue ver nada disso na vida, tem uma questão neurológica que vai
incapacitando neurologicamente o seu cérebro. Sem contar com a questão emocional, porque a pessoa adoece emocionalmente e adoece todo ao seu redor. Nós temos relatos bíblicos lá em Moisés, quando Deus tira Moisés da mãe dele, pequenininho, leva para o palácio de Faraó, uma cultura avessa, práticas, tudo contrário ao povo que servia a Deus. Moisés cresce ali. Moisés, num determinado momento, ele tem uma atitude de mata um egípcio, então foge para o deserto, vive 40 anos em Midian, casa, tem filho, até que Deus o encontra de novo e levanta Moisés. Moisés tentou escapar aí dessa situação, mas Deus levanta Moisés para voltar ao Egito, para libertar o povo. Aquele povo estava orando por um libertador, eles eram escravos. Quando Moisés chega para ser o libertador, ele já encontrou muita oposição. Mas Deus, já sabendo disso, manda sinais, mesmo assim, e aí vem o faraó, não deixa partir. Todo o povo vê as 10 pragas. Foi uma coisa grandiosa, notória. E eles guardados na terra de Gósen. Finalmente, eles conseguem sair do Egito, e Moisés guiando o povo. Viram o Mar Vermelho se abrir, viram ganhar guerras sobrenaturalmente, viram todas as coisas. Mas um grupo sempre se opondo, sempre reclamando, sempre murmurando, murmurando, murmurando. E quando você murmura, e quando você se opõe, você vai ter atitudes contrárias àquilo que é para se fazer. Porque você está dizendo que é seu direito fazer o contrário. Pois muito bem, tanto fizeram, que em uma determinada situação, Deus, então, toma uma atitude. A terra se abre e literalmente engole. Isso está na história do povo quando saiu do Egito. Mas vamos ficar na murmuração. Nós hoje olhamos para esse povo e dizemos: como que pode murmurar desse jeito e não agradecer a Deus? A gratidão é o oposto da murmuração. A gratidão é um combate à murmuração. Quando a nossa atitude muda para agradecer, para dar graças, nós estamos deixando a murmuração para trás. Mas como que eles viram sair do Egito depois de mais de 400 anos de escravidão? Como que eles podem murmurar se eles viram as 10 pragas? Como que eles podem murmurar se eles viram ser guardados naquela terra? Como que eles podem murmurar se eles viram os ganhos das guerras sobrenaturalmente? Como que eles podem murmurar se eles viram o Mar Vermelho se abrir e passar pés secos? E quando esse grupo foi engolido pela terra, que Moisés então morre, Deus leva Moisés e Josué vem para conquistar a terra que Deus disse que daria. Outro grupo de murmuradores se levanta, viram o Rio Jordão descer as águas, e eles passaram pelo Rio Jordão. Viram o sol parar, viram tudo. E aí a gente fica: meu Deus, mas como que podiam murmurar dessa forma? Porque não reconheceram nada. Acharam que era direito deles e que eles ainda tinham mais direitos, que era de ocupar o lugar de Moisés, ocupar o lugar de Josué, porque eles fariam diferente, porque eles mereciam estar à frente. Então, reclamar é se opor, é reivindicar um direito que você não tem.
E a reclamação afasta a graça, porque não dá para reconhecer a graça no meio de uma murmuração. Fora os danos físicos, emocionais e sociais, porque a pessoa que tem uma prática de murmuração intensa, ela tem perdas físicas, perdas emocionais e perdas sociais, porque vai ao redor do seu convívio também. O que se opõe à prática da murmuração? É a prática da gratidão. É o que se opõe. E aí, se nós formos para a 1 Tessalonicenses 5,18, diz assim: em tudo dai graças. Em tudo dai graças. Porque é reconhecendo a graça de Deus sobre a nossa vida, na cruz do Calvário, na pessoa de Jesus, com uma dívida de vida ou morte, aliás, a dívida de morte, paga, sem eu merecer, é reconhecer a graça de Deus na minha vida. E reconhecendo a graça de Deus na minha vida, eu não tenho como me opor a essa graça, ou aos princípios, ou à palavra, ou à presença do Espírito Santo. Ou eu me oponho, ou eu agradeço. Essas duas coisas não andam juntas. E a fé está no meio disso tudo. E o desenvolver a salvação está no meio disso tudo. Nós temos que desenvolver a nossa salvação. Desenvolver a salvação com fé, crendo que Ele é o que a palavra diz que é. Deus disse. Então, para onde vai essa murmuração? Ela não cabe aqui. E aí, se nós formos lá para o Evangelho de Marcos, e eu quero ler esse texto com vocês, Evangelho de Marcos, capítulo 6, a partir do versículo 30, Marcos 6, a partir do versículo 30, diz assim: voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. E ele lhes disse: vinde, repousar um pouco à parte, num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos que iam e vinham. Então foram sós no barco para o lugar solitário. Muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo-os, correram para lá a pé de todas as cidades e chegaram antes deles. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: é deserto este lugar e já avançada a hora. Despede-os para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém, ele lhes respondeu: dá-lhes vós mesmo de comer. Disseram-lhe: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? E ele lhes disse: quantos pães tendes? E de ver. E sabendo eles, responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhe ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E o fizeram repartindo-se em grupos, 100 em 100, de 50 em 50. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos aos céus, deu graças, e partindo os pães, deu-os aos discípulos para que os distribuíssem. E por todos repartiu também os 2 peixes. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos, cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram dos pães eram 5.000 homens. Jesus andava ensinando, Jesus arrecadava multidões, arrebanhava multidões, e ele chega num lugar no deserto, e aquele povo todo sedento da palavra, sedento da presença de Jesus, ele então não despede, e vem 2 pães e 5 peixes. Bom, aqui é um ponto. 2 pães e 5 peixes. Nós iríamos olhar provavelmente falar: meu Deus, você trouxe isso aqui para quê?
Não dá para todo mundo, e reclama, e reclama, e reclama, e reclama, e agora o que é que vamos fazer, meu Deus? E a gente vai agora ficar nessa situação, e o povo agora vai se levantar, e reclama, e reclama, e reclama. Jesus teve uma atitude, ele pega aquilo que tem, levanta os olhos aos céus e dá graças a Deus e abençoa. Dali para frente é um milagre. Dali para frente é um milagre. Esse texto, essa passagem, nos traz para mostrar a gratidão. Uma das coisas que esse texto nos traz, a gratidão. Dar graça, em tudo dai graças. Porque ela se opõe à murmuração. E a murmuração cega. E se a murmuração nos cega, nos impede de ver a graça de Deus em nós. A murmuração é oposta à graça. Oposta. E o que Deus fez por nós, o que Jesus fez por nós, foi graça, favor imerecido. Hoje nós estamos aqui com olhos para ver. Favor imerecido. Fazer parte do reino de Deus, favor imerecido. Receber o Espírito Santo em nós, derramado em nós, que nos guia a toda a verdade, favor imerecido. Somos filhos de Deus hoje, co-herdeiros com Cristo, graça. E é a graça de Deus que nos faz vencer todos os dias. Mas com a murmuração, com a oposição a essa graça, nós não podemos ver o agir de Deus na nossa vida. É uma cegueira. É uma cegueira. Então, nós precisamos compreender que tudo que Deus fez foi completo na cruz do Calvário. Jesus, quando morreu, ele se entregou como ovelha muda. E ele, quando estava terminando, ele disse para o Pai, está consumado, está feito. Que nós tenhamos olhos para ver, perceber, saber, ter convicção e coragem para viver na graça de Deus. Ela é derramada. Quando Paulo foi falar do espinho na carne, o que ele ouviu foi: a minha graça te basta. É por ela que você vai vencer. É por ela que tem testemunho. É por ela que você fica de pé. E pode testemunhar e glorificar o meu nome. E assim fez Paulo. Que nós possamos ter olhos para ver a graça de Deus todos os dias na nossa vida. E nos opor à murmuração. A estarmos do outro lado, à murmuração. Que a sua vida seja para olhar a beleza de Deus. Tudo que Deus já fez. Mesmo quando os nossos olhos naturais não veem. O que a nossa mente limitada concebe. Lembra sempre, em tudo dai graças. E Deus vê muito mais alto do que nós. Muito além do que nós podemos ver. E o que Ele pensa sobre nós é muito além do que nós mesmos pensamos de nós ou queremos de bom para nós. Muito além. Então, em tudo dai graças. Não murmuremos, para que possamos ver a graça de Deus na nossa vida. Amém? Vamos orar? Pai, Senhor, que maravilha é pertencer a Ti, porque todos os dias nós podemos, Pai, ter as misericórdias do Senhor renovadas a nosso respeito, ter providenciado todas as coisas para vivermos.
e a graça de Deus na nossa vida para vencermos o dia mau. Muito obrigada, meu Deus, porque temos tudo em Ti. Somos mais que vencedores, abençoados. Que a Tua palavra fique diante dos nossos olhos todo o tempo, para que possamos, Senhor, viver debaixo da Tua graça. Nos lembrando de Jesus, autor e consumador da nossa fé, que vive em nós e nos guia a toda a verdade, nos fazendo vencer pela Tua graça. Muito obrigada por cada um, Pai, que está conosco, ouvindo essa palavra. Que a vida de cada um possa ser impactada poderosamente pela vida que há em Ti. Muito obrigada, meu Deus, por esse tempo. Muito obrigada. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Se você chegou depois, dê o seu like, compartilhe esse link, escreva aí pra gente, comente e se inscreva no canal se você não é inscrito ainda, tá bom? Que Deus te abençoe poderosamente, grandemente, e que a graça de Deus venha sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, e você viva diante, sob, debaixo da graça do nosso Deus. Amém? Até a próxima semana, se Deus quiser.